Nem tudo que constrói uma marca cabe num documento. Nem toda estratégia nasce no papel. Aqui, a gente descobre o que está nas entrelinhas de cada empresa. Está no ar, Além do Briefing. O pensamento por trás da execução. Apresentação, Kleber Vila. Sejam bem-vindos ao quarto episódio do programa Além do Briefing. A gente recebe aqui duas pessoas que dominam o audiovisual, que eu admiro muito o trabalho, já tive a oportunidade de contratar para poder fazer trabalhos pra gente. Sejam bem-vindos, Felipe e Guilherme. Um prazer poder falar sobre o que a gente ama, né? Eu acho que eu falo pelos dois quando eu falo isso. E, cara... Ele tá romântico hoje, né? O Felipe é romântico, viu? E é um prazer, cara, poder conversar com quem a gente gosta, né? É, exatamente. Parceria faz tempo já, né? Que bom, cara, show de bola. E aí, Gui? É um prazer estar aqui, né? Tá preparado pra falar hoje? Eu sou tenho vergonha, né? Vocês sabem que eu, com certeza. É o Felipe que vai falar, porque eu eu sou um cara bem tímido, né? Você sabe, né, Kleber? Cara, eu sei, então por isso eu já quero perguntar por que Barbon? Você fala ou eu falo? Eu já tô curioso, porque no sobrenome, olha, não tem o Barbon aqui. Então eu achei que, sei lá, um é Granziol e o outro é Oliveira. Onde que tá o Barbon, Gui? Cara, vamos lá. O Barbon é o seguinte. A empresa, quando a gente começou lá atrás, chamava AGO. A-G-O. Agência Granziol Oliveira. Porque, até puxando um pouquinho, a gente começou como agência, né, lá em 2021. Só que, cara, AGO, ninguém falava AGO. Todo mundo falava AGO, A-G-O, AGU. E aí, todas as variáveis menos AGO. Aí, um belo dia, cara, a gente sentou e falou, vamos mudar esse trem aí. Vamos achar outro nome, porque tá muito difícil, cara. A gente não vai fixar nunca essa história aí. Aí, né, cara, minha irmã, ela puxou a árvore genealógica nossa, ela tem puxado fazia um tempo já. E eu falei, passa essa árvore pra cá aí, presta aqui. Aí nós começou, Granziol, mas só tem um dele. Fulano, não tem eu nem você. Esse daqui é meio estranho. Aí chegou lá num tataravô lá, Barbon, falou, mano, é esse mesmo. Tá aí, tá pronto. E é isso, cara. É um tataravô em comum nosso. Cara, eu cheguei a pensar que vocês não eram primos e que isso aqui era só um nome fake qualquer, um pseudônimo. E foi bem numa época, eu acho que tava tendo Stranger Things, né? Que tava estourado ainda, e eles são os Duffer Brothers. E tem várias pessoas que tem, né, esses... nome Brothers, etc. E a gente tava nessa dúvida, cara. Queria mudar o nome, queria mudar o logo, porque era um logo azul e amarelo. Era só Go, cara. Era só letra só. E é assim, a gente já tava mudando um pouco. A gente pivotou bastante o negócio no meio de toda a jornada nossa, né? Desde sempre. No começo a gente fazia muito tráfego pago. Hoje é um produto que a gente já não tem mais lá. Basicamente hoje a gente é produtora. E aí a gente começou a sentir essa necessidade de mudar o nome, cara, porque a gente não se identificava, não se via com aquele nome. E aí, acho que nós bateu um mês nisso aí, né? Cara, um mês pra mais. Até a gente chegar na árvore genealógica, etc, e ver, aí chamou a Barbon, cara, legal. Até outro dia um cara começou a seguir nós com o sobrenome. Apareceu um Barbon lá de... achei meus primos aqui, botou lá pra seguir. E acho que ele mexe com vídeo, alguma coisa assim também, cara. Só tá em família mesmo, cara, que legal. Sabe de onde... Mas foi uma mudança, igual o Guilherme falou, a gente começou como agência, cara, e até o lance da produtora veio daí. Porque, cara, a gente ia anunciar uma coisa ou outra e, vinha um material muito ruim pra gente, cara. Foto ruim, vídeo muito ruim. Aí a gente falou, a gente tem um caixa lá, falou, vamos pegar esse caixa, vamos comprar uma câmera. Aí começou toda a brincadeira, né? A história é bem... Que bacana. Então fala um pouquinho aí de como que foi esse começo, já que você deu o start ali. Quando que surgiu a ideia de fato de sair do tráfego pago e partir realmente para produção audiovisual? Cara, na verdade a gente já começou pensando assim, o cliente ele tem que ser atendido em todas as frentes. Ele precisa chegar num lugar onde ele vai se sentir confortável e tranquilo. Até a gente lá, quando a gente começou com o tráfego, a gente vai fornecer vídeo, foto e tudo mais. Só que, cara, a gente fazia com o celular, né, e a gente não aceitava a qualidade que o celular entregava na época. Era uma coisa nossa. A gente via as referências, a gente sempre jogou a régua muito lá em cima, a gente sempre pegou, sei lá, referência de uns russos, de uns americanos, de umas galera assim, e a gente falou, com o celular a gente não vai chegar. E a gente matou por hora. A gente continuou só com o tráfego mesmo, no Facebook, no Google ali. Até Facebook na época nem era meta ainda. Aí
A gente foi indo e, cara, só que, igual eu falei, chegava um material muito ruim. Nossa, tipo, uma vez eu não vou citar nome, é óbvio. Mas, cara, a gente fazia pra uma loja e, a mulher mandou sei lá, era uma segunda-feira e ela fez um churrasco no domingo. E ela mandou um vídeo dançando com aquele barrilzinho de Heineken de 5 litros, E tinha cara. um monte de garrafa de cerveja atrás, Aí cara. eu olhava pra isso aqui e falava, como que nós vai anunciar isso daqui, cara? Um que vai tomar um strike, né? Primeiro lugar. E outro aqui não faz sentido, não tem lógica. Aí a gente, foi galgando, fazendo um caixa ali, outro aqui. E a gente foi lá e pegou uma Canon T6. Um caixa mais ou menos, É, né? Porque foi... Eu lembro muito bem, assim, a história nossa é bem engraçada, assim, dessa parte de como a gente aprendeu tudo, como foi, assim, a nossa trajetória, né? Porque teve um mês, acho que a gente teve um lucro pequeno, cara. E aí a gente foi, comprou uma T6 em Rio Claro, né? Rio Claro. Usada, Só o corpo. Só o corpo, não tinha Uma lente. T6, velho. E aí tudo foi muito assim, né? Desde o começo. Vamos começar a fazer tráfego? A gente já tinha alguns clientes ali. Pega 5, vamos testar. Vamos fazer 3 meses de graça. Aí fazia. Aí quando a gente comprou essa câmera, aí a gente já tinha uma cliente que eram os produtos de unha. De unha. Aqui de Leme? Não, do de Ceará, cara. Caramba! Eu não vou lembrar uma cidade, não me pergunte. Aí compramos uma T6. A T6 achamos uma lente usada, uma 50mm. Cinquentinha. A menina tava vendendo uma mochila, uma 50mm, um flash, R$1.000 a gente pagou na época nesse kit aí. Não tinha essa grana, mano. Aí, porra, ajeita daqui, ajeita, compramos. Aí era meio conhecida assim, aí parcelou acho que em 3, 4 vezes. Deu uma entrada e parcelou no fio do bigode, em umas 3, eu acho. Ela era casada com o irmão de um muito conhecido, parceiro nosso. Muito conhecido nosso. Aí a gente fechou esse trampo Nossa, essa história é da hora. dessa empresa. Covid estralando, o Felipe na casa dele doente. Chegou tudo o material para nós fotografar. Cara, aí não conseguia acertar as fotos porque só tinha um flash. Tinha só o flashzinho Speedlight, só pra fazer as fotos still. Pô, foto still bonitinho pra e-commerce com um flash, cara. Dá pra fazer? Hoje, sabendo fotografar, dá. Mas na época, bicho, nossa, você tá maluco. Aí nós já arrochados de conta, né? Aí eu liguei pro Felipe e falei, cara, precisa de 2 flash. Vou comprar 2 tocha em 10 vezes aqui. Nós vemos o que faz. Posso comprar? E eu, esse aqui com Covid na casa dele, eu na casa tentando... Aí a gente pediu, aí eu liguei pra cliente e falei, você não sabe o que aconteceu, cara. Queimou um flash nosso aqui e tal, comprado por causa de prazo. Mais, cara. E aí a gente comprou um curso ainda nessa época com um cara, compramos 4 horas de consultoria com um cara de fora. Não serviu de nada. Não serviu de nada. Pensei que ia vir uma... Nossa, foi a melhor coisa do mundo. Foi virada de chave, que nada. E aí, pô, cara, deu certo, ficou boas fotos. Mas puta trampo, cara, você é louco. Cobramos baratíssimo, assim, não tinha a mínima noção de preço na época, né? E tipo assim, cara, era muita experimentação, porque na época, sei lá, a gente chegava no estúdio, tipo, umas 8h30, uma sexta-feira, por exemplo, e ia embora 2 horas da manhã. Porque ficava testando, cara, testando. Sábado, mesma coisa, cara. Testando. Domingo, né, gente? Cara... Ficar jogando fruta pro alto. E pra aprender a fazer um fundo preto, quanto tempo demorou pra Nossa, você aprender? tá maluco, cara. Aí, tipo assim, e, cara, foi sempre assim. Aí a gente descobriu um negócio que chamava S-Log. Putz, curva log dentro de filmagem. O que é o log? Cara, o log é o seguinte. É um perfil de cor que você vai trabalhar dentro da câmera, onde ele vai segurar a baixa luz e segurar a alta luz. Então você ganha range na máquina, pode crer? Então, tipo assim, a hora que ele falou, nossa, cara, essa câmera tem log. Nossa, acabou, vamos atrás de uma câmera que tem log, não sei o que tem. Pergunta se tinha caixa, não tinha. Mas vamos atrás, a gente achou uma 7S lá de 2014, a câmera que foi lançada, da Sony, e a gente comprou em Porto Ferreira com um cara. Nossa, foi uma história, porque a gente passou o cartão, depois não caiu lá, e tipo, Cancelou a câmera a venda, cara, e nós venda. trouxemos a câmera. Nossa. Olha se a gente fosse malandro. Nossa. Aí, tipo assim, cara, nossa, o dia que a gente pegou essa câmera não tinha lente, aí compra o adaptador da lente, chegou no domingo o adaptador da lente ainda, que eu não esqueço. Aí depois na outra semana, a mesma coisa, cara, de madrugada, jogando fruta pro alto, porque tem um esquema que você joga a fruta ela fica totalmente linear, é diferente de se jogar assim ou se jogar assim, entendeu? Aí a gente pegou o esquema de um canadense, cara. Aí, tipo... Cara, detalhe tudo que vocês tiveram que aprender na unha, ali na marra, né? Cara, Testando, cara. errando. Ele é certo. E estudando, comprando um curso, compra curso e faz a aula que você precisa fazer.
mandando mensagem pra umas pessoas, tipo assim, os caras grandes, os caras respondem, velho. Tipo, Legal. nós já tivemos umas oportunidades assim Cara, que não faz sentido. de tomar café com os caras, tipo assim, o cara chamou, não, vem tomar café com nós aqui. Que legal. né? Vem na porta de casa, porra. Cara, nem Isso sabe vale quem muito, que é. né, cara? Nossa, isso muda muito, cara. Muito, muito, muito. Tem até um esquema, porque, cara, quando a gente começou, né, na real, bem no comecinho, a gente não tinha lente, cara. A gente mandou uma mensagem pra um cara que fazia coach. O cara fazia coach, fazia altas marcas, tipo, grandes. A gente queria comprar umas lentes lá com o cara. A gente perguntou, pô, não tem nada de usado, Paulo Monteiro, até um abraço pro cara. O cara foi um anjo na nossa Foi vida. um anjo de verdade mesmo. Aí, tipo, a gente falou, pô, Paulo, a gente pegou um financiamento aqui, um Banco do Povo, a gente quer comprar umas lentes, não tem nada de usados e tal, assim, né? Ele mandou, cara, até me arrepia de lembrar. Ele falou assim, cara, tenho duas lentes aqui, uma 50 da Sony e uma 16mm da Sony. As duas tá funcionando normalzinho. E o cara falou, meu, vou dar ela pra vocês. Senti uma vontade aqui de abençoar vocês aí, Cara, E o cara tá gigante, não, mano. o cara hoje. tá enorme, ele merece cara que tá demais tudo. espetáculo isso, O cara cara. deu. Que história Falou, legal, vem buscar hein? aqui em casa. Porque o Felipe tava no dilema. legal, A gente cara. tinha pegado acho que 7,5 né, no 7,5. Banco do Povo. E aí era assim, ou dava pra comprar o gimbal. Nós tava com a 7S ainda nessa época. Tava com a 7S. Ou dava pra comprar o gimbal, o tripé e luz e o fundo. Ou comprava duas lentes tipo, e tripé. mano. Não, comprava uma lente, a gente queria comprar uma 28 f2, a 28 Hollywood. E aí eu falei, vamos mandar uma mensagem pra esse cara, ver se ele não tem nada Foram usado, velho. abençoado mesmo, hein, cara. E aí o cara deu as duas lentes. Tipo assim, se a gente fosse comprar nova, ia gastar uns 5 conto Aí, na época. Ele deu, cara. Deu o endereço da casa dele pra nós ir lá buscar em São Paulo. Tipo assim, do nada, o cara mandou. Tem um áudio até hoje, cara. É assim... Isso é surreal. Não, isso cara, eu nunca ouvi Mas nada são com são isso, várias, cara. mas Não, tem e não é- muitas não é a histórias, primeira, mano. não é a primeira. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Tem muitas. Tipo Nossa. assim, desde clientes, cara, que a legal, gente cara. trombou assim que, cara, os caras são foda, velho. Não Assim, não palavra. tem explicação, irmão. Não, de verdade, não. É agradecer, né, cara? Não, Sinal demais. divino ali, né? Não, com certeza. Bom, quero aproveitar aqui, ó, mandar um abraço pro Ítalo Ferreira, que mandou aqui um boa noite. O pessoal participa bem aqui, cara, no É, YouTube, da hora. no app lá, é legal pra caramba. O Heitor também mandou aqui, o Heitor Lorenzetti, meu primo, ó, mandou aqui um aoba, gostei disso daqui. O José Ricardo mandou boa noite a todos, tamo junto, amigo Kleber, manda um abraço pro Gui, estudamos junto no EEP, foi bicho nosso no carro. Caramba, velho, eu não sei se eu pergunto mais sobre isso ou se eu deixo em off aqui, cara. Como vocês dividem as responsabilidades? Cada um tem uma função, os dois se complementam ou é bem geralzão assim? É briga. Ah, tem um lugar, tem uma sala preta lá, que a gente tem 2 luvas e aí basicamente é isso. Uns 5 né? minutos. 5 minutinhos lá pra resolver, cara. Hoje eu acho que a gente tá bem mais organizado nesse sentido. Hoje o Felipe cuida mais do time da produção, eu cuido mais da parte comercial e algumas partes administrativas, organizacionais também. Então também acho que um pouco pelo conhecimento de programação que eu tenho, isso acho que trouxe ajudou Agregou muito a muito. empresa, sim, cara, até pra gente ter um fluxo mais organizado. Hoje, cara, faz 3, 4 meses que a gente tá mexendo, não, faz mais, desde dezembro a gente tá trabalhando num comercial mais forte, assim. Implantamos um Hoje, CRM, né? Ah, legal. hoje eu Bacana. mandei 3.000 e-mails só pra deixar registrado aí, tomara que alguém recebeu que tá assistindo aí. Mas é isso, hoje a gente divide as tarefas sim, porque senão não dá. Eu acho que foi um pouco doloroso quando a gente se separou. A gente separou assim, né? Porque a gente sempre esteve junto nas filmagens, etc. Na E vida inteira, né, cara? que Andando fofo, de cara. skate. eu carreguei o tocando Felipe no com colo, banda. já. Eu precisava ver essa foto, eu nunca vi essa foto, cara. Tem uma foto, eu vou andar com essa foto. Engraçado que ele parece mais velho, né, Não, cara? cara, mas já carreguei eu no dou colo. bucha, hein, Obrigado, Cléber. Obrigado pela parte que me toca, cara. Agora tá ficando real o programa, né, cara? Tava muito mano. engomadinho demais, né? Porra. Bacana. Não tem como, né? O tipo de trabalho que você desenvolve, se não tiver uma organização ali. É claro que no começo, né, com toda essa história, penou pra caramba pra poder organizar, né? Mas a gestão, ela é fundamental. Ela ali, é, né, cara? porque senão você não dá o próximo passo do negócio. tem E como. aí você mesmo começa a travar o seu próprio negócio, cara. Então, assim, tem que se organizar, tem que. Não é só. Assim, Apertar o play. Não é só isso, tem muita coisa por trás. Show de bola. Tem aqui também uma mensagem do Ed Vendas, EHD Vendas. Eu acho que ele né? Não sei.
é a Mara. Acabei de saber aqui. Mara mandou assim, ó. Só feras, hein? Parabéns, Kleber. O programa tá demais. Obrigado, Mara. Valeu. A Juliana também mandou aqui, ó. Boa noite. Mais uma vez a TV Leme mostrando os talentos de Leme. Menino, sou fã de vocês. Valeu. E de você também, tá, Kleber? Ah, que bom. Obrigado aí, Ju. O Gustavo mandou mensagem aqui, ó. Qual foi o projeto mais desafiador que vocês já realizaram juntos? Daqueles que dão trabalho mesmo e o que aprenderam com ele? Nossa senhora. Pergunta? Lê a pergunta mais uma vez. Qual foi o projeto mais desafiador que vocês trabalharam juntos? Daqueles que dá trabalho mesmo pra fazer. Ele reforçou isso aqui no final, ó. Cara, vamos contar duas histórias? Vamos contar uma história que perdeu um cartão que lá não vem que perdeu. história. Nossa, cara. Vou contar uma história tá que maluco, velho. Uma vez a gente foi pra São Paulo, cara. E... Não, conta do começo. A gente tinha um trampo na quarta-feira em Campinas, cara. Uma loja grande. Pô, cliente parceiraça nossa. E a gente comprou um cartão que ele tem uma taxa de gravação maior do que o normal. Ele é um V90, grava até 300 megas por segundo. Não, é um monstro de cartão. Aí pode continuar, mano. E aí, cara, era uma época que era essa correria aí. Não tava bem dividido as tarefas, né? E aí a gente fez essa filmagem um dia e no outro dia a gente foi pra São Paulo, numa gravação grande, cara. E o cartão ficou dentro de uma pochete. E a gente foi com outro carro, porque a gente foi fazer meio que um backstage com uma outra produtora. Não era backstage, era uma visita quadro, né? numa empresa de color, né? De finalização. E aí essa pochete ficou dentro do carro dos caras. E tinha que entregar o filme no sábado, né? É. E aí, cara, puta vida pra achar esse cartão, velho. Meu Deus do céu. E aí, quem que ia buscar o cartão? Porque era de noite, isso era de noite. Não, a hora que achou o cartão, beleza. Aí foi o melhor cenário. Mas, tipo assim, cara, a gente gravou na quarta. Aí eu lembro que, cara, na quinta-feira eu falei assim, eu vou tirar o cartão, vou deixar em Leme pra não ter perigo de perder em São Paulo. Mas eu não tirei, cara. Eu não sei por que eu não tirei. Aí eu deixei o cartão e larguei no carro do cara, né? E isso a gente foi pra Campinas na quarta e São Paulo na quinta. E a gente bateu o dia em São Paulo. Chegamos, me lembro, cara, meia-noite pra lá. Aí beleza, falou, a gente vai editar na sexta-feira porque tem que entregar no sábado até o meio-dia. Cara, e procura esse cartão na sexta, e procura esse cartão na sexta e não acha. Aí por fim a gente falou, meu, será que não tá no carro do Bruno? Vamos dar uma ligada. Ô Vargas, cara, por acaso... Não tem um cartão, uma pochete aí no seu carro perdida por algum canto, cara? Pô, vou dar uma olhada aqui, Filipão, fica tranquilo. Tava fazendo evento, cara, o cara tava gravando um evento, velho. Aí o cara... Ô, Felipe, tem um cartão aqui no V90 e tem uma pochete também. Falei, nossa, cara, você é louco. E tipo assim, isso era 5 horas da tarde, pra você ter uma noção, olha que loucura, como vai batendo desespero. Porque lá no estúdio tem umas tomadas no chão. Eu desmontei a tomada no chão pra ver se não tinha caído dentro, cara. Nossa. Não, eu tava... Também, você é louco. meu. Aí depois achou o cartão. E quem vai buscar esse negócio agora em Campinas, velho? Nossa, aí foi. Por fim, eu peguei um parceiro meu, a gente foi buscar. E cheguei em Leme, acho que era às 11 horas. Eu queria virar a madrugada gritando, porque, cara, eu sou meio E tinha ansioso. que entregar logo, já tava com o deadline deadline estourando já. Aí até o Gui ligou e falou, cara, vamos descansar. Falei, descansa, amanhã nós acordamos cedinho, 6 horas, eu ajudo, aí a gente faz junto. E aí deu tudo certo, cara. A gente entregou. Agora, trabalho mais desafiador... Cara, um trampo, sei lá, eu acho que a pergunta aqui é muito boa, mas dava até pra evoluir, assim, no sentido de, tipo, sei lá, o aluguel, o lugar mais, sei lá, diferente, o que envolveu mais pessoas, sei lá, cara, alguma coisa nesse... Alocação mais, enfim... Aí depois uma edição que vocês, sei lá, não sabiam fazer, ou não tinham equipamento, deu pau no equipamento, que isso é uma coisa que acontece, né, cara? É, igual essa situação do cartão. Já teve várias situações, cara. Teve aquela vez que a gente encanou com o espelho, não conseguia arrancar a sombra do espelho. Puta, essa foi foda, cara. Aí depois a gente foi ver a referência. Era um filme de modelo, aí era um filme tipo de transição, assim. E aí no espelho... esqueceram de tirar numa cena lá a modelo, porque aí você corta o vídeo e faz... E aí, cara, enfim, ficava a modelo de um jeito na esteira andando. A hora que ela tava andando, mudava ali, só que no espelho ela tava sentada numa cadeira. E aí, cara, nossa, nós encanamos com esse esquema, velho. Esse aqui acho que bateu uns 3 dias, eu não lembro o que nós ia fazer.
Putz, foi aí que a gente comprou a licença do DaVinci, né? Foi. Porque o DaVinci tinha um recurso, mas pergunta se resolveu o recurso do DaVinci. Aí fomos ver a referência, velho. Referência gringa. A referência também tava a moça sentada, mano. Cara, porque qual que é o BO? Até pra quem for filmar e tiver espelho, já Fica a dica. Cara, pensa 2 vezes, ou 3. Mas, a gente teve um negócio desse aí no podcast. O Lima tá ali atrás, não sei se ele tá aí ainda, mas a gente teve um problema desse no podcast que foi gravar lá que vocês fizeram na Play Expo, né? Sim. E aí foi numa salinha que tinha um espelho também, deu um trampo do caramba pra conseguir ajustar a câmera pra não sair lá o reflexo das paradas. Cara, qual que foi esse rolê aí? A gente até quebrou o espelho dos caras. Desculpa aí, meu. Cara, esse daí tinha um espelho num canto e a modelo no outro. Aí qual que era a ideia do vídeo? A modelo ficava sentada e ela ia jogando a roupa assim pelo celular e a outra modelo ficava na frente do espelho andando numa esteira e ia trocando de roupa. Cara, super simples de gravar, porque só mascarava, ele jogava, sobrepunha um outro, fechou, tranquilo, o tripé não se mexe, beleza, pau. Só que, cara, aí eu falo que a questão da correria, o não se organizar, que atrapalha tudo. Porque se a gente só tivesse tirado a cadeira do lugar, o reflexo no espelho não teria aparecido. E teria ficado normal, tudo bem. O ato de não tirar a cadeira me fez perder 3 dias e umas 2 noites, cara. E, cara, não ficou bom. Tipo assim, não ficou bom pra gente, né? O cliente talvez ele tenha percebido, né? Viu. A gente tem mania disso. O cliente não viu. É que, tipo assim, cara, eu sou chato. Encanado, querendo entregar o melhor, né, cara? Mas eu acho que aí é importante, né? Você leva... Teve cliente que mandou o modelo embora no meio do set. Nossa, isso foi difícil. Que a modelo foi meio arrogante. Ixi, cara, a gente teve vários. Quantos anos de produtora até agora? 3 anos. 3 anos. Então, em 3 anos teve muita história, né, cara? Não tem como lembrar de tudo aí, mas... depois uma próxima pergunta, talvez a gente volta nesse assunto. Mas eu quero mandar aqui também um abraço pro Enzo Fischer. Estou curtindo demais essa nova programação da TVLM, vários programas novos, conteúdos valorizando nossa cidade. Parabéns aos envolvidos. Obrigado, Enzo. Bruno Henrique mandou aqui, ó. Boa noite, Kleber. Pergunta pra eles qual a produção eles mais se orgulham de terem feito sucesso. Vamos lá. Putz, vou falar a minha, cara. Isso, eu acho que é mais interessante cada um falar uma. É que eu acho que tem várias que eu gosto. Tem várias que foram divisores de água. O primeiro filme nosso eu gosto muito. O primeiro filme, assim, o B-roll que nós fizemos, eu gosto. E, embora seja simples, foi com uma câmera simples, foi com pouca iluminação, eu gosto. Tem qual? Não sei, cara, pode falar as suas aí. Cara, eu tenho um filme que a gente tá até no nosso perfil, da mulher na marcenaria lá, que é um vídeo que a gente fez pra uma loja que lembra pra Florença. Pra mim, aquele vídeo ficou lindo, cara. Só que tem vários, eu não consigo citar um. Não sei se eu consigo citar um. Mas um recente, cara, que foi uma felicidade pra mim, até foi ontem que saiu, foi que as meninas que trabalham com a gente, as colaboradoras lá do estúdio, elas gravaram, elas editaram e elas entregaram, cara. Então, pra mim, ver isso, eu mandei mensagem pra elas. Suas pupilas. Eu fiquei muito feliz. Você não tem noção. É essa que eu conheço? Isso. Legal pra caramba. Cara. Mas tem vários. Eu gostei bastante dos últimos do Agro. Tem um que a gente fez agora e ainda não saiu. Cara, teve pra Sil também, não teve? Dia das Mães também. Foi espetacular aquele, cara. A gente rodou de Comodo. Espetacular, gostei também. Que tem toda uma história por trás. As meninas também participaram bastante desse filme. Legal, porque a gente pediu pra elas fazerem uma varredura e trazer ideias, né? E aí todas elas participaram. Aí a gente compilou as ideias e chegou naquele resultado lá. Porque até a ideia do nome do podcast, a gente gosta muito de, quando vai desenvolver alguma coisa, é um projeto grande, a gente gosta de envolver todo o time. Então a empresa a gente senta e realmente faz um briefing. Discute realmente todo mundo aqui. Sim, todo mundo, cara, todo mundo, porque... E vem umas visões assim que a gente nem imagina, né, cara? Cara, é porque assim, cada um tá numa ponta, cada um tá vendo uma coisa, né? Então... É uma coisa até a gente já fazendo reunião semanal ali que acaba que vem as coisas assim e às vezes tem um problema que a gente, não tá conseguindo resolver. Às vezes senta com o time ali, às vezes, cara, vem uma ideia ali, uma coisa tão simples, você faz e resolve. Show de bola. Tem uma outra mensagem aqui, Cauane mandou, queria saber de vocês o que vocês não fariam hoje que fizeram no início. Nossa, cara.
que eu não faria hoje? É uma excelente pergunta, cara. Mas ela é muito conceitual. Vocês querem pensar e depois a gente volta, né? Cara, eu falaria, eu acho que, tipo, não tem algo que eu não faria, porque... Acho que Eu acho que você não esqueceria o cartão lá de novo, né? Alguns erros eu tentaria não cometer, Eu acho que isso você não faria. Mas eu acho que, tipo, tipo de produto ou em si, tipo, qualquer outra coisa... Cara, eu acho que eu vejo muito isso na Primus, né? A gente tem o nosso jeito de filmar, a gente tem a nossa identidade. Então, tudo que a gente faz, a gente tenta aplicar isso, né? Então, dependendo do projeto que a gente for fazer, qualquer coisa, cara, a gente vai colocar o nosso olho e a gente vai fazer da melhor forma possível. Então, eu acho que não tem... Falar, putz, hoje a gente já fez bastante evento antigamente, hoje já não faz mais tanto. Mas, cara, o que vier, tipo, a gente vai dar o nosso melhor e vai fazer do nosso jeito, entendeu? Você falou um pouquinho sobre essa reunião com a equipe, né? O briefing, Isso. para poder entender um pouquinho qual que é ali a ideia que eles têm e tudo mais. E eu queria saber de vocês, porque assim, quando a gente fala de audiovisual, tá muito ligado à sensibilidade, né? Tá muito ligado a tudo que aquilo conta pra gente quando a gente tá assistindo alguma coisa. E a ideia vem de vocês, por mais que o cliente tenha demanda, né? Como que vocês conseguem absorver do cliente o que tá além do briefing? Cara, geralmente a gente trabalha da seguinte forma, por exemplo, até quando a gente começou, né, a gente mudou muito até o perfil de cliente, o produto que a gente fazia, porque a gente tinha algumas visões que eu acho que eram um pouco enviesadas, não sei se essa é a palavra, até, tipo, porque a gente não queria fazer aqueles institucionais padrões e etc. Então, assim, a gente sempre tenta ver o que é a história, o que o cliente quer transmitir ali e contar uma história para trazer aquele produto. Então, a ideia nossa sempre é sair um pouco, né? Tem até o filme da Rimad, né? Que a gente fez, que a gente colocou uma criança, né? Minha filha, no caso, perguntando, porque tinha 3 palavras que para mim arremetia a ideia de melhoria contínua. E até eu falei pro Felipe, né? Eu falei, vamos colocar uma criança perguntando o que é melhoria contínua para um pai marceneiro? E aí a gente coloca o caderno na mão dela, né? No sentido de que ela viu ali essa palavra melhoria contínua e foi perguntar. E aí começa, né, toda a história da empresa. Então, assim, geralmente a gente sempre a gente pede pro cliente ou contar a história, pode ser 20 páginas, não tem problema. E aí a gente lê tudo aquilo, vê tudo aquilo e traz a ótica nossa para aquele projeto. E aí, assim, o que acontecia muito, hoje a gente não tem muito esse problema. Mas às vezes você faz um filme e não é o que o cliente está esperando. Não acontecia muito, na verdade. Acho que foram poucas vezes, cara, se foram. Mas hoje a gente sempre faz mood board, então storyboard, exatamente para levar essa lucidez para o cliente de como o filme vai ficar quando está pronto. Eu acho que é se respaldar, né, a palavra certa. A gente se respalda de conteúdo até agora, graças à inteligência artificial. A gente está começando a fazer vídeo com IA. Vocês já estão nesse... Era uma das perguntas aqui, então vocês já estão nesse embalo. A gente está fazendo vídeo com IA, por exemplo, assim, eu vou vender um vídeo para você, você tem uma ideia. A gente vai, igual o Guilherme falou, vai no storyboard, vai no mood board, vai com um roteiro e também, dependendo do tamanho do orçamento, vai que a gente chama é chamado normalmente dentro do cinema de monstro. Vai um monstrinho que são os quadros, né? Antigamente era só os quadros e agora vai o quadro em movimento com IA. Então você gera a imagem... Né? Não, absurdo. Você gera a imagem no DALL-E, no Midjourney e depois você anima ela com outras IAs, cara. Aí, tipo assim, o cliente ele tem uma lucidez ainda maior de como vai ficar o filme. E isso inibe o problema, tipo assim, putz, não era bem isso, não era bem aquilo, entendeu? É que tudo vai dependendo muito do tamanho do projeto, né? Hoje tem muito projeto que a gente já faz o mood board na fase de orçamento. Porque, por exemplo, às vezes o próprio cliente... Às vezes a gente tem uma ideia que a gente sabe que funciona para aquele cliente. A gente faz o mood board, escreve o roteiro, faz tudo e eu vou já com o pitch de venda pronto pro cara, com o roteiro. Show de bola. Então, facilita muito o processo, né? Porque às vezes o cliente ele não só fala, vou vender um vídeo para você. Assim. Aí você tem que contar a história do vídeo, o cara tem que desenhar na cabeça. Agora você chega com um negócio mais ou menos... A ideia para ele ver ali muda completamente. Exatamente. Cara, na produção de vídeo... a gente até tava falando um pouco, né? Vocês começaram contando toda a trajetória das câmeras, etc, né? Hoje, 3 anos depois, né? Olhando um pouquinho pro cenário que a gente tá. O que vocês entendem que é mais valioso, ou se é o conjunto das duas, né? Uma sensibilidade artística ou equipamento? Quanto mais avançado, o que faz mais diferença no processo?
Cara, eu acho que dá pra fazer coisa muito ruim com equipamento muito bom. Muito boa essa. Eu acho que é isso. Eu acho que, cara, tudo vai da sensibilidade de saber contar uma história, cara. Porque eu acho que se isso fosse, se o equipamento fizesse a diferença da forma como as pessoas acham que fazem, os filmes de 1950, Ben-Hur, Os 10 Mandamentos, lá atrás, cara, não seriam tão bons até hoje quanto são. Então, eu acho que, cara, vai muito da sensibilidade e de fato você de testar e errar. É óbvio, eu não vou ser hipócrita e falar assim, meu, me dá uma TechPix, vou fazer um filme pra Globo, pra Hollywood, que não é assim hoje, mas cara, eu acho que é o conjunto, e do conjunto prevalece a sensibilidade, eu acho. Eu também acho, mas eu acho que o equipamento, por exemplo, ele vai ajudar principalmente, acho que o Felipe vai concordar comigo, às vezes se você tem, por exemplo, se você faz uma massa muito grande de um conteúdo, se você tem uma máquina que foca automático, diferente de uma máquina que foca na mão, dependendo do que você vai fazer, porque, por exemplo, você pegar a máquina de cinema, a maioria é tudo foco manual. Mas, então, a tecnologia, eu acho que ela agrega bastante valor, principalmente na questão de produtividade, às vezes. Exato. Né? E, pô, você quer fazer uma fotografia que vai usar não sei quantas luzes. Então, acaba que o equipamento, ele vai somar nesse contexto, mas a criatividade, contar uma história, é exatamente o que o Felipe falou, cara. Você pode fazer uma péssima entrega com muito equipamento, principalmente se você não souber operar. Filme do Batman 2022, eu não vou lembrar o diretor agora, nem o de fotografia, mas os caras usaram uma lente russa de 1975, uma lente de $75 na época, e o cara usou, não no filme todo, né, em alguma cena ou outra, mas o cara usou uma lente de menos de $100 no filme. Então, tipo assim, pro cara decidir num Batman fazer isso de fato significa que, tipo assim, é óbvio, é igual o Guilherme falou, é um filme, o cara tem tempo, se for errar a cena, tiver que explodir outro carro, o cara vai explodir outro carro para fazer, tem orçamento. Mas é bem isso que o Guilherme falou e acho que complementa bastante com o que eu tô falando também. Que é a questão, tipo, é a visão artística, mas depende. Depende, tipo assim, se for um workflow rápido, cara, o equipamento faz muita diferença. Nossa, e como faz diferença. Facilita muito. Demais, né? Deixa mais rápido o processo. E aí eu acho também que tem que conciliar a entrega com a expectativa do cliente. E aí, assim, tem que entregar coisa que tem resultado também. Então, por exemplo, eu hoje estou mais à frente do setor comercial. Então, às vezes, putz, você quer fazer um puta de um negócio, etc. E às vezes o cliente precisa de algo menor, cara, porque vai funcionar mais para ele. Então, assim, hoje a gente também trabalha muito dentro de um fluxo que faça sentido. Então, às vezes vai ser filme mais simples de produto, falando de produto, que o cara vai fazer um disparo em massa no WhatsApp, vai fazer um disparo em massa em e-mail. Então, assim, do mesmo jeito que tem os filmes grandes, que eu acho que as marcas, elas têm que ter os filmes maiores, porque senão elas também não vão mostrar o tamanho delas e o valor, ela precisa também de umas coisas mais simples. Então, tudo eu acho que se encaixa em determinado momento, no que ela vai usar, como ela vai usar. Então, hoje eu percebo muito também que, às vezes, tem clientes que, cara, compra um monte de coisa, faz um monte de coisa, e acaba que não sabe a forma certa de usar ali. Então, por exemplo, às vezes a gente está em reunião, por exemplo, a primeira coisa que o cara não corta é o tráfego pago. Só que às vezes todo o funil dele está zoado. Ele não tem uma landing page para levar o cliente. Ele não tem um filme explicando o que é o produto dele. O time comercial dele manda áudio de 5, 10 minutos para o cliente. E aí não tem, cara, dá para fazer um vídeo de 45 segundos simples que explicava o produto dele e mitigava tudo isso. Eu ia te fazer uma pergunta justamente sobre isso, né? A gente fala sobre vídeo, a gente fala sobre criar conexão com quem está assistindo para poder gerar venda, né? Porque no fundo, você está fazendo um vídeo, de alguma forma ele quer vender alguma coisa, seja uma ideia, seja um produto, seja um serviço, né? Mas não é só o vídeo, né? Não adianta o cara também investir toda a grana que ele tem para produzir um conteúdo, né? Produzir um vídeo e depois não ter plataforma, não ter mídia, não ter um funil para realmente converter, né? Eu sei que vocês também, eu não sei se vocês dois estão juntos na plataforma de e-commerce, né? Que também tem uma plataforma que você tem lá. Quer falar um pouquinho sobre ela também? Porque eu acho que também engloba um pouco disso, né? A tecnologia, eu acho que a sua expertise em relação à tecnologia também tem uma visão que complementa tudo isso que você falou, né? Uhum. O cara ter uma LP, o cara ter um bom tráfego, o cara ter todo um conjunto, né? Um enxoval de materiais ali, né? Assim, a parte tecnológica, né? Acaba que todo o conhecimento que a gente ganhou, a plataforma, na verdade, foi o primeiro produto que começou lá atrás. Acabou que eu comecei a criar ela sozinho lá no começo, depois o Felipe veio, de tanto
insistir pra ele, pra nós ficar junto aí. E aí eu acho que ela agregou muito no sentido, assim, de conhecimento mesmo, de fato, né? Porque hoje, assim, hoje a gente tá com o pé fincado, bem fincado, principalmente na parte dos filmes aí, e de entregar, de fato, uma solução. Então, assim, desde o começo, cara, o foco nosso, o vídeo, ele é um recurso. Obviamente, a gente, cara, ama, adora... mas ele é um recurso que faz parte de um contexto maior. Perfeito. Então, a ideia nossa, de fato, é assim, vamos entender qual que é o momento desse cliente, o que ele está passando e como que a gente pode ajudar. Então, assim, e até são os trabalhos... A gente faz isso hoje, a gente tem LP de vários produtos. Então, tem LP para joia, tem LP para... eu vi isso. Profissional. Eu vi legal pra caramba. E aí, cara, acaba que a gente não investe muita grana em tráfego e converte, porque tem os funis ali específico, né? alinhados. O conteúdo voltado para aquele público ali, Exato. né? Cara, isso daí é você preparar o terreno. Porque não adianta você fazer um baita de um vídeo se não tem terreno preparado. Não adianta fazer um baita de um vídeo se não tem uma landing page, se não vai ter na onde anunciar esse vídeo. Então é um ecossistema de fato, né? Uhum. Então a landing page, assim, no começo não era nenhum produto que a gente comercializava, só que hoje ela entra em pacotes porque, assim, ela faz parte do contexto da entrega final nossa. Então acabou que a gente agregou as LPs aí e é uma coisa, cara, que funciona muito bem. Eu acho que, e outro, né, você entrega pro cara, pro cliente a LP, entrega todo um fluxo para ele, a tendência é que ele vê que aquilo converte tão bem que ele vai querer fazer mais, né? Eu acho que é legal dar um disclaimer para quem não sabe o que é uma LP. Perfeito. Muito LP, bom galera. você ter me corrigido. É landing page. O que é uma landing page? Landing page é uma página de aterrissagem da tradução bruta, né? Mas é um site, cara, onde você vai, sei lá, vamos supor que você vende água. Você vai lá, a pessoa vai entrar no teu site, vai fazer um cadastro e você vai começar, você vai recolher os dados dela, né? E você vai poder mandar uma mensagem para ela. A pessoa, dependendo do tipo de landing page, ela até consegue comprar essa água lá dentro, né? Ou, enfim, aí tem que ter É bem simples pra entender, na verdade. É só, se alguém tiver dúvida, pode entrar no perfil nosso do Instagram, em @primosbarbon. Aí clica no link da bio, vai ter um monte de botão. Cada botão daquele lá vai levar para uma landing page. Então, basicamente é isso. Então, por exemplo, aí acaba que dentro do tráfego você faz funis bem mais incisivos, porque você divide público, você trabalha vários tipos de público diferente, dá para você dividir por LP, enfim, dá para fazer fala especificamente pro cara, né? Se ele é de moda, você vai falar a linguagem que ele vai entender. Né? Exatamente. E não vender para um cara de moda uma ideia que o cara tá vendo consumindo um conteúdo que é pro médico, né? Exatamente, exemplo, né? Exatamente. Bacana. Olha, eu tenho aqui uma mensagem da Giovana, ela que mandou, olha, tô me divertindo aqui, assistindo, parabéns pelo conteúdo. Valeu. A Franciele Martins mandou boa noite, pessoal. A Fran. O Jonatas Coelho, cada história. O Jonatas viu uma boa parte pra gente. Tem mais uma aqui do Diego, que falou, salve galera da TVLM, passando aqui para deixar um abraço forte, a torcida para pra torcida do novo Santa Rita, campeão ontem da primeira divisão de futsal da cidade. Chora, vices! Polêmico aqui, ó, mas parabéns aí pros campeões aí. Tem mais mensagens aqui. Jonatas Coelho pergunta da formatação do cartão SD no meio da gravação. Tava uma semana muito corrida, né, cara? Sempre, cara, correria. E a gente tinha um evento de um lançamento de uma loja pra fazer, né? Aqui em Leme. Aí, tipo assim, cara, eu lembro que essa inauguração ia ser a 1 da tarde. E a gente tava gravando, tipo assim, era 10h30, 11 horas, a gente tava com um cliente no estúdio gravando. Nossa, é verdade. Então, tipo assim, cara, o cartão na máquina, a gente precisava de espaço, né? Aí eu backupei um cartão, entreguei pra isso aqui, falei, João, esse aqui é pra formatar. Formata esse. Pergunta qual que ele formatou. Putz, cara, aí... Putz, eu bati uns dias, hein? Bateu. Porque aí você fica usando aquele software, paga... Nós gastou acho que uns 2 contos nessa brincadeira pra tentar recuperar. Com licença, com aquele... Eu nem lembro. É recover, alguma coisa. Esse aqui, com o computador lá coisando. O Jonathan acho que tava tentando Tava junto. Nossa. Aí ele falou, tem que pagar o software aqui, 90 dias de licença, 500 conto por mês. Falei, não, velho, marcha pra você recuperar esse negócio aí. Aí, boa parte dos arquivos a gente recuperou, Recuperou praticamente, tipo, 95%, cara. E aí, o que foi do estúdio, depois a gente regravou com a cliente. A gente, cara... Puta trampo pra regravar, cara. Você tem que pegar um pedaço do arquivo pronto, Vem na mesma configuração.
Aí você mistura, puta, velho, puta trampo. Meu Mas, Deus, cara, Jonathan, você foi lembrar disso aí, mano. Nossa. Mas essa história é da hora porque, cara, isso eu acho que mostra muito, né? Tipo, cara, a gente perdeu o arquivo de cliente, de fato. Só que foram arquivos que a gente chegou pra cliente e falou assim, ó, é o seguinte, deu problema, a gente perdeu, a gente pode refazer? A gente dá um ensaio de brinde por conta do dor de cabeça e tal? Não, tudo bem, tranquilo, cara. E foi o que a gente fez. E foi o que a gente fez. Então, tipo assim, ali, a gente vê que, tipo assim, a postura quando dá... Cara, problema... Não, obrigado. Problema sempre acontece e vai acontecer. Ninguém é safo tá disso. pra jogo, é pra... Então, tipo assim, cara, só que a forma como você tenta, se você corrige, é o que vai mostrar de fato, né? Acho que isso é pra vida, né, cara? Tipo pra assim, vida. os problemas vão vir, independente do seu negócio, cara, vai vir. Então a diferença é como você vai corrigi-los ou encará-los. Então esse o game. É o quarto programa e é a quarta entrevista onde se fala exatamente isso. Realmente, você tem um decorrer todo o negócio, na vida. Você tem que entender o erro pra entender como você lida com aquilo e não deixar acontecer de novo. Né? Mas faz parte do processo. Não tem como você falar que nunca mais vai acontecer. Pode acontecer. Exato. E aí saber falar os nãos, às vezes. Porque, por exemplo, senão você começa a encavalar a agenda. E trabalhar mais organizado, cara. Dói falar não, né? Mas é necessário. Dói, mas não tem o que fazer, infelizmente, porque senão, por exemplo... Você compromete, né? Você compromete a tua agenda inteira, todos os seus clientes, às vezes por causa de uma desorganização, de uma desordem ali. Então, assim, a gente sempre faz de tudo ali pra encaixar, a gente sempre faz o máximo, cara. Isso faz o máximo de verdade. Todo mundo que é cliente nosso sabe disso. Mas Só que assim, não dá também pra faltar com respeito com todo mundo e ficar fazendo correria. Hoje a gente tenta até trabalhar mais organizado nesse sentido. Até respondendo um pouco daquela pergunta do que a gente não faria mais, ficar fazendo loucura. Porque, cara, uma hora vai dar cagada. Pergunta legal aqui, ó. O Cauane mandou o seguinte, ó. Quero saber deles se pensam em gravar sketches. Dificuldade de contratar esse tipo de produção em Leme. Cara, não vejo por que não. Né? Pode. Legal. Olha lá, tá aí, ó. Mais um ponto. Chama nós lá. Chama eles, chama no Instagram. Entra no Instagram, abre a landing page aí, chama a nossa SDR. O Lorenzo Damasceno mandou aqui, ó. Já vi muito trabalho de vocês e acho impressionante como vocês conseguem contar histórias passando muito sentimento. Admiro vocês, tenho 16 anos e quero começar nessa área. Porra, mano, valeu, cara. Bacana, obrigado. Né? Nossa. Cara, vai em frente, é assim... quando eu tinha... Eu não lembro quantos anos eu tinha quando eu via a propaganda da Chrysler, era bem novo, assim, e pra mim aquilo me tocou, de certa forma. Depois procurei a propaganda da Chrysler que o Eminem canta. Você vai achar, Chrysler Eminem. É bem antiga, assim, tem uma narrativa bem profunda, e aquilo me tocou de uma certa forma, assim, que eu queria fazer propaganda com história, mas, enfim, foi uma coisa que ficou guardada e depois de um tempo voltou, assim, porque eu fiz muita coisa até chegar no vídeo, assim. A gente faz 3 anos que tá aí, eu tô com 31, 32, eu nasci em 92, eu sou péssimo, eu sempre esqueço minha idade, mano. Acho que eu vou fazer 32. Mas foi algo que me tocou, cara, vai em frente, corre. Vou fazer 33? 33 já, amigo. Então é 32 eu tenho. Tão jovens. O Luiz mandou aqui, ó. Storytelling é a alma do vídeo? Cara, eu acho que storytelling vai além do vídeo, né? Eu acho que storytelling vai desde de um texto, de um post, de uma conversa e também no vídeo. Porque, cara, a gente tá vivendo, a gente tá recebendo storytelling. A gente tá conversando, a gente tá recebendo storytelling. Então, eu acho que vai além. Eu acho que... E depende, cara, porque, igual o Guilherme tava falando, a gente faz muito vídeo de produto. E é vídeo estilo, cara, não tem storytelling. Então, acho que as duas coisas não necessariamente se comunicam. Mas cara, um bom vídeo precisa de um bom vídeo institucional, assim, tá, tem que ter storytelling. Mas nós gostamos muito do storytelling. O que é storytelling, pra quem não sabe o que é storytelling? Vai, eu já falei o que o negócio. Eu falei que eu ia falar menos hoje. Cara, storytelling é contar uma história. Basicamente isso. Então, tipo assim, você contar uma história é storytelling. É que tudo tem aquela ideia de deixar tudo gringo, né? Os dizeres gringos. O pessoal adora fazer isso. O merchan. É pegar algo, né? É como a gente tava falando do vídeo institucional. Às vezes vem a história da empresa ali e, pô, dá pra explorar muito aquilo. Dá pra você pegar e transformar de fato numa história, como se fosse
num filme, num conto de fadas, em qualquer coisa. Vai depender, né? A vertente, o caminho que a gente vai usar, se vai trabalhar mais uma coisa mais emocional, né? Se vai trabalhar comédia, dá pra fazer qualquer coisa. Eu vou dar um exemplo, cara. 2 formas de contar a mesma coisa. A gente pode começar um filme assim. Em 1999, durante uma vontade insaciante de inovar e aprender, surgiu a empresa que fazia canecas ao redor de Leme. Ou você pode começar o vídeo assim. Você cria uma ambientação antiga, todo um cenário, aí você pega uma mãe contando uma história para um filho, imagina a mãe sentada numa cadeira, o filho brincando e a mãe contando a história. A xícara vai estar no canto na mesa de apoio assim da mãe do lado, enquanto a mãe conta. E o filho, interessado naquela história, sempre olha a caneca e a mãe tomando essa caneca. Então, tipo assim, você pode contar a mesma história de uma ideia. Legal. A partir de um ponto quadrado, vamos falar assim, que é mais padrão, ou você pode criar uma história, criar um storytelling. Vai gerar mais conexão, né? Exato. Que é muito mais gostoso de fazer também. Nossa senhora. Então, de tipo fazer, assim, de ver. É um filho, cara, cada filho. Né? Exato. É um filho. Então, tipo assim... Parece menos marketing, né? Mas, tipo assim, não seja. É isso, cara. Então, tipo, contar uma história, independente de qual seja. Bacana. O Thales mandou aqui, ó. Fala, Kleber, queria saber de vocês, no caso vocês, aqui a pergunta não é pra mim, não. Como começar o próprio negócio sem grandes investimentos e incentivos? Qual dica podem me dar? Já falaram um pouquinho sobre isso, né? Mas vamos lá. Vamos responder pro Thales. Cara, se você tiver um cartão de crédito, já ajuda. Acho que é isso. Porque assim, você vai precisar, em algum momento você vai precisar de recurso financeiro. Então, tem pelo menos um cartão de crédito pra você fazer umas contas. E nessa área de audiovisual é difícil, né, cara? Porque equipamento é necessário, né? Minimamente hoje, né? Mas assim, ó, por exemplo, a primeira cadeira que a gente comprou custou 225 reais, a gente 10 parcelou vezes, em 10 vezes, cara, uma cadeira. E aí, assim, também. Aí o abençoado Pronamp aí, ó, marca esse nome aí, ó. Cara, eu ia falar justamente isso. Abençoado Pronamp, tipo assim, Banco do Povo. É que, cara, a gente, dependendo de como é, né, a vivência da pessoa em si, algumas informações não chegam, cara, assim como não chegavam pra gente também. Mas, cara, vai de você procurar e correr atrás. Que nem, tipo, a gente foi, igual a gente tava comentando mais cedo, a gente pegou um Pronamp, R$7.500, cara. Um Pronamp não, perdão, um Banco do Povo. Que, cara, você paga em 36 vezes, inclusive a gente vai pagar a última, acho que agora em junho. Em 3 juros anos. É baixo, né? Cara, é irrisório, é baixíssimo. Você paga acho que 200 e poucos reais por mês. Banco normal, né? E, cara, esse foi um primeiro salto. Tipo, uma pessoa com R$7.500 hoje, pô, tá muito caro. Mas, tipo assim, alguma coisa ela já consegue comprar. Aí depois o Pronamp. O Pronamp também é um fundo. Só que, cara, se for começar, já cria um CNPJ, já faz tudo certinho, cara. Desde o começo, né? Pra não ter dor de cabeça depois. Porque, cara, você mesmo se amarra com o tempo. Então, tipo... E seja curioso, cara. Até pergunta. eu vejo na escala, né? Porque senão você estuda, faz tudo cara. estuda, assim, não tem dica melhor do que estude e faça. Vá pra guerra. Né? Vai pra guerra. Seja chato, cara. Liga pros outros e fala, e aí? Queria fazer tal coisa, cara, tem como? Só fica a dica, pergunta pra eles. Né? Cara, não é pra perguntar, porque, cara, tanto que nós perguntamos pros outros já. Agora é a vez de responder um pouco, né? Cara, tipo, meu... Mas que a gente também tinha uma postura muito agressiva, cara. Sempre teve, porque, por exemplo, o Felipe tava quando nós fomos comprar a 7.4, o Felipe tava numa reunião e eu tinha caído o dinheiro do Pronamp na conta. E ele em reunião, eu falei, nós vamos pra São Paulo agora. E só que... Falei, não vai pra São Paulo, achei uma câmera pra comprar, o dinheiro tá na conta do Pronamp, já vi tudo como nós vamos fazer, que, tipo mano. assim, Felipe, já sei tudo como nós vamos fazer. O Pronamp não dava todo o dinheiro, cara, do valor da câmera. A gente pegou lá e falou assim, eles aqui falou, eu tenho mais tanto de limite no cartão, quanto que você tem aí? Falou, não é dar esse tanto dinheiro, não é passar esse seu cartão, passa esse, daí dá. A cabeça nossa, na época a máquina acho que era 17.700. 17.700. Até aí hoje também não sabe o valor dessa câmera, não, acho que agora ela vai saber. Descobriu. Aí a gente passou em 10 vezes no cartão, então são 10 parcelas de 1.770. Eu peguei o dinheiro do Pronamp e deixei na conta pra pagar 5 parcelas. Eu falei pro Felipe, cara, nós tem 5 meses pra aprender a usar esse negócio aqui, mano, e fazer isso aqui virar dinheiro, velho. Dinheiro, né? Pelo menos daqui 5 meses tem que estar dando 1.770.
Aí um tanto do Pronamp, porque nós acho que pegou uns 15 conto. Não chegou né? a 15, acho que deu 13 mil. Aí um tanto do Pronamp nós usou pra pagar essas 5 parcelas, um tanto nós comprou luz, tripé, não lembro que nós compramos. Escada, mangueira pra casa, que a gente fala que no estúdio umas nosso coisas que não não tinha tinha. mangueira pra lavar o cristal. Ou seja, o começo nunca é fácil. Não espere que o começo vai ser e depois fica mais difícil. E depois vai ficando mais difícil, só que você já quebrou ali a cabeça várias vezes, né? Você vai meio calejando, né? Um abraço aqui pra Júlia Pedroni, sou fã desses primos. A Júlia trabalhava com vocês? Eu lembro dela, cara. Ela foi em reunião lá com a gente, eu lembro dela. Um abração. Um abraço, Júlia. Valeu, Júlia. O Eric mandou aqui também, ó. Perder arquivo assim é complicado. Eu não vou usar o palavrão aqui, né? Acho que se fosse eu, pirava. A Beatriz Vila, minha mãe, mandou aqui, ó. Parabéns aos primos Barbon pela dedicação no trabalho e desejo cada dia mais sucesso pra vocês. E pra você, Kleber, sempre digo que você é meu orgulho, te amo. Obrigado, mãe. Que fofa. O Alberto mandou aqui também. 2 lendas e muitas histórias vividas. Sucesso sempre. Alberto07. Esse eu acho Será que é o Martins? vocês, é o Alberto Martins, certeza. Esse eu acho que... Mais um abraço pro Alberto aí. Opa, rapaziada, como funciona a valorização desses trabalhos? Leme valoriza o audiovisual tanto quanto outras cidades? Cara, eu acho que assim, ó... Eu amo essa cidade aqui. Então, gosto muito, eu acho que a gente teve muita oportunidade aqui, né? Muito. Eu acho que existe os dois públicos aqui, pessoas que valorizam e pessoas que talvez não valorizam tanto, mas eu acho que não é nem a questão de valorizar, eu acho que assim, existem empresas que conseguem ter um budget maior e existem empresas que não conseguem ter esse budget, então assim, acho que não é nenhuma questão da cidade, cultural, é uma questão de PIB per capita, envolve muita coisa aí, essa pergunta. É uma pergunta mais complicada, porque assim, a gente tem ótimos clientes aqui, cara, ótimos assim, então não acho que seja uma coisa da cidade, mas a cidade é uma cidade menor se você comparar com Campinas, com São Paulo, então assim, a diversidade em outras cidades vai ser maior, mas eu acho que não Não é o caso, acho que não. Cara, amo o Leme, só pra E ficar outra, registrado tipo assim, cara, eu acho que vai muito do posicionamento de cada um também, né, cara? Saber se posicionar perante um cliente, saber defender a sua ideia, tudo isso vai agregar valor, né? Exatamente. Show. A gente falou um pouquinho lá atrás, né, que é necessário que as marcas também trabalhem vídeos maiores, né? Não só essa overdose que a gente está vivendo de conteúdo rápido e reels e coisas simples ali, né? É legal ter um pouco de cada coisa, né? Ainda tem espaço para a gente poder trabalhar com uma questão mais criativa e muito mais conceitual em alguns tipos de trabalho, ou seus clientes, na maioria das vezes, eles querem algo que realmente vai converter para eles de imediato? Como que é essa conscientização aí? Bom. Graças a Deus tem espaço. Eu gosto do formato maior. A gente tem cliente hoje que a gente faz documental no campo de 20 minutos, né? E é um vídeo que comunica. Tem pessoas assistindo a gente aqui por mais de 1 hora às vezes. Então, assim, eu acho que o formato longo ainda é uma coisa que funciona. Eu acho que vai depender do objetivo da marca. E aí a gente faz os dois tipos de trabalho. Vídeo menor, vídeo maior. Porque, por exemplo, se você estiver procurando um conteúdo de nicho ali, etc., não tem importância esse conteúdo ser mais denso. Faz sentido ele ser. O público vai estar interessado em consumir, Exato. né? Quando eu vejo alguém... Eu consumo muito podcast, né? Quando eu vejo podcast de alguém que eu gosto de 3 horas, cara, pra mim aquilo é um sonho. Eu adoro. Eu desosso aquilo. Então, assim, é um formato que é uma conversa, né? Então, assim, eu acho que isso do tempo é uma ilusão hoje. Porque, por exemplo, as pessoas assistem na frente da televisão série o dia inteiro. Então, não dá pra fixar que só o formato longo vai funcionar, o formato curto. Eu acho que depende pra quê, quando, como. Eu acho que todos esses fatores aí são importantes serem analisados. Mas a gente tem todos os formatos lá ainda. Interessante. Se o cliente chega em vocês sem saber que lado que ele deve começar, se é com vídeo mais curto ou com vídeo mais longo, vocês mostram para ele. Exatamente. Hoje, o projeto nosso é trabalhar junto com o cliente ali, entender como que a gente pode ajudar. A gente ajuda a fazer análise SWOT, faz análise de mercado, porque tudo isso vai dar uma instrução pra gente, para onde a gente tem que ir. Então,
assim, não é igual a gente fala, não é só o vídeo, não é só um vídeo. A gente tenta, de fato, entregar uma solução ali que faça sentido pro cara, que vai trazer algum resultado para ele de alguma forma. Porque senão você vai nadar e morrer na praia, não adianta. A gente veio para servir, né, eu acho. Né? Show. Você sabe que aí conecta com uma pergunta que foi feita anteriormente ali sobre a questão da valorização aqui na cidade de Leme, né? E eu acho que tem a ver uma coisa, né? Conectando com isso que você falou, da orientação e de entregar um enxoval, né? Eu percebo também, estou há algum tempo na área de marketing aqui na cidade, e eu entendo que é o seguinte, o cliente daqui, normalmente, às vezes ele tem uma verba, né? Um budget menor, e ele não sabe necessariamente o que ele precisa fazer, né? E aí ele vai, às vezes, para um caminho que não é o ideal, ele faz só uma coisa, ele faz só, né? E ele acaba não tendo esse respaldo. Então, eu vejo que quando você entrega informação, orientação para o cliente, a tendência é que ele fala, opa, os caras estão sendo transparentes comigo aqui, estão sendo sinceros, né? E faz com que, pô, você tem que fazer o vídeo, tem que fazer LP, tem que fazer isso e aquilo, o cliente vai entender realmente, pô, eles estão falando a verdade para mim, e vai dar uma sequência. E aquilo tende a manter o LTV desse cliente, né, muito maior ali, né, o tempo desse cara sendo cliente seu, né, o retorno. Muito bacana. Como que a gente faz? Quer completar? Não. Não, é porque eu tive numa reunião semana passada, e aí essa pessoa falou que tem investimento em tráfego, etc. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ela: o que você vai fazer com esses leads quando ele chegar até o teu lugar? E o que você faz com o que você já tem? E o cliente, ele não tinha um cadastro das pessoas que passavam por lá. Então, assim, tem coisa básica que não custa, que tá ali, e as pessoas não usam do já recurso. veio e ele não armazenou, né? E aí a cliente falou, ninguém nunca falou isso para mim. Cara, qual que é o cliente mais barato para você conseguir? É o seu, que já é seu. Então, tipo assim, cara, tem gente que não usa a base de cliente a seu favor. É absurdo pensar isso. E é tão simples que as pessoas não olham, cara. Então, assim... Gasta uma grana tentando trazer cliente novo e o cliente que já tá na base, que custaria minimamente. Para trazer um cliente novo, custa 70% a mais do que você converter um cliente que tá na sua base. 7 vezes. 70% a mais do que você converter um cliente. Em relação a custo, entendeu? É fato. Então, realmente. Como que a gente faz, ou melhor, como que vocês fazem, né? Para manter a originalidade de um trabalho em meio aí uma repetição constante de coisas iguais que a gente está vendo hoje em dia, né, na internet e tudo mais. Como que vocês fazem para manter essa ideia conceitual de algo mais original para um cliente, por exemplo? Esse aí é com o Felipe. Cara, eu saio pedalar, eu assisto muito filme, assisto filme antigo. Eu consumo referência do mundo inteiro. Então, uma vez que você se respalda, eu acho que você nunca cai na mesmice. Então, cara, o grande segredo é tipo assim, eu gosto muito de usar o exemplo da Apple, cara, nesse caso. Lá atrás, quando tinha, talvez tem muita gente que não saiba, não tenha pegado, mas tinha aquele celular que tinha o teclado, lembra? O tecladinho no celular. Então, tinha o teclado normal e tinha que então, digitar os números várias vezes. Exato. Então, tipo assim, cara, tinha esse celular. Todo mundo, todas as empresas, Samsung, Motorola, o que eles estavam fazendo? Estavam estudando para desenvolver o melhor teclado para aquilo. O que a Apple fez? Ela saiu fora. Ela foi lá e desenvolveu o touchscreen. Pergunta se aquele celularzinho de botão foi para frente. Então, tipo assim, cara, a gente vê muito, é transição, é trend, é isso, aquilo. Cara, beleza. Só que, geralmente quem tá na frente é quem olha pro outro lado, entendeu? Então, tipo assim, cara, eu acho que algumas coisas têm que se repetirem, né? Até para manter uma questão visual do cliente e tudo mais. Mas, cara, sempre inovar, sempre. E nunca estar satisfeito, eu acho. Tipo assim, cara, a insatisfação é o melhor caminho pro sucesso, talvez. Excelente. Eu concordo plenamente que o consumo de referência é importantíssimo, né? E sair um pouco da bolha, né? Não ficar só consumindo conteúdo que tá em trend ali, que tá só em alta no YouTube, ou qualquer coisa que é muito igual, porque aquilo vai viciar seu cérebro, talvez você repita algo parecido com aquilo sem lembrar que você já viu ali. E aí se torna, isso é só mais um, né, cara? E viver, né? É o Washington Oliveto que falava, né? Que era vida pra vida, né? Isso.
Então, tipo, a questão é essa, não estar satisfeito e viver, cara. Sai pedalar, às vezes, sei lá, tipo, você vai ver uma árvore que vai te lembrar uma cena e, tipo, cara, fala, putz, dá pra fazer um vídeo assim, assim, assado. Ah, tem um lugar lá pra frente do Taquari, aqui em Leme, que é lindo, cara. Parece outro país. E a gente grava direto lá, cara. E eu conheci porque eu fui dar uma volta de bike por lá. Referência, né? Eu acho que, inclusive, viagem, né? Tudo isso vai te dar ideia. Você conhece locação. Cara, conhece muita coisa, assim. Pessoal, papo espetacular aqui hoje, né? A gente até, sem querer, estender um bloco a mais ali. Eu achando que a gente tava no terceiro, já tinha acabado o quarto. Eu quero agradecer absurdamente a presença de vocês, tá? Felipe, Guilherme, eu acho que foi um papo que trouxe muito ali conceito do audiovisual, mas também toda uma parte técnica. Eu quero agradecer o pessoal que está assistindo, interagiu pra caramba hoje, isso é muito legal, então muito obrigado. Pessoal, quem não está inscrito aí, se inscreve no canal da TV Leme. Também, se quiserem acompanhar o meu Instagram lá, é o @KleberVilla, Kleber com C, Villa com 2 L's. O Instagram do Além do Briefing é além.do.briefing, tá? Mas procura da TV que vocês encontram a gente. E como que a gente faz para encontrar vocês? Cara, @primosbarbon, com N no final. E ultimamente você pensou em gravar vídeo, nossa SDR tá mandando mensagem pra você. Tá quase aquele que você fala perto do celular. É quase osmose, osmose. Se entrar na base de cadastro lá, vai receber 3 mensagens por semana aí, no mínimo. Mas, cara... Por favor, não bloqueiem, não dê como spam, por favor, senão isso trava o WhatsApp deles. Mas cara, nosso Instagram, né, é Primos Barbon. Site também, primosbarbon.com.br. Mas hoje a galera acho que pelo Instagram lá. Jogou no Google, encontra fácil. Acha, Primos Barbon. Tudo bonitinho, cara. Se precisar da gente, tamo por lá. Tamo aí. Muito obrigado. A gente que agradece. Mais um papo aí que duraria mais umas 2 horas fácil, brincando. Né? Ou 3. Pessoal, forte abraço. Obrigado pela atenção de vocês, por acompanharem, por interagirem. Forte abraço, uma excelente semana. E até a próxima. Além do Briefing, o pensamento por trás da execução. Apresentação: Kleber Villa.